Jesus Cristo. Amém? Deus é bom, Ele verdadeiramente Ele é a nossa estrela na manhã, somente nele nós podemos confiar, porque não há outro a quem nós possamos nos dirigir, principalmente nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo e que estamos passando. E reconhecendo a grandeza, a bondade e a misericórdia do Senhor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14. Amém? Ezequiel capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Mas você que tiver sua Bíblia, deixa ela aberta no livro de Ezequiel, que nós vamos ver no decorrer da mensagem aqui alguns outros versículos do capítulo 14. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser consultado por eles? Querido Deus e amado Pai, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, ó Pai, o nosso assentar, o levantar, o ir, o vir. O Senhor conhece, ó Pai, as nossas lutas e os nossos problemas. Condenarmos, ó Pai, Israel por ter levantado ídolos no coração é fácil. Mas nós também estamos aqui, Senhor, não numa consulta, porque nós sabemos que o Senhor é bom, mas também entendemos, ó Pai, que não somos nada melhores do que Israel daqueles dias. Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja. Olha tudo, ó Pai, que está acontecendo ao nosso redor. O que está acontecendo, ó Pai, com os Teus servos, com os Teus filhos. Antes alegres, muitos, ó Pai, preocupados com tantas coisas, com doença, com a necessidade, com a falta, com a carestia, ó Pai, que virá com certeza. E tudo que já está aí acontecendo. O Senhor, ó Pai, é soberano. Nada foge das Suas mãos. E somente em Ti podemos confiar. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequenina fé, na nossa falta, ó Pai, até de fé. Por muitas das vezes não confiarmos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada, ó Pai, foge do Teu controle. Mas aumenta, Senhor, a nossa fé. Dai-nos, Senhor, uma visão de águia para enxergarmos, ó Pai, o dia de amanhã e vermos que só o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor faz o que o Senhor quer, na hora que quer, como quer. Por isso, ó Pai, aqui nós nos encontramos no Teu nome e pedimos, ó Pai, a Tua bênção para aqueles, Senhor, que estão lutando, que estão batalhando, que estão procurando, ó Pai, Te servir de todo o coração, de toda a vontade. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja, onde estiver um clamando por Ti, ó Pai, precisando do socorro, precisando do alívio, que está depositando as confiança no Senhor e não no que possa fazer o homem. Eu Te louvo, Senhor,
e te glorifico por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Quando Deus dá essa palavra aqui para Ezequiel, Deus condenou os anciões de Israel por estabelecerem ídolos em seus corações, ainda que ousavam, ainda eram atrevidos de vir pedir ao Senhor um conselho. E a gente olhando essa situação daquele povo, uma situação que é muito comum nos nossos dias, com pessoas que exteriormente parecem adorar a Deus, parecem servir ao Senhor, visitavam as sinagogas, visitavam os templos aos domingos, com frequência, com estabilidade, mas no fundo levantavam ídolos nos seus corações. Hoje não é diferente. Se nós olharmos essa situação que estamos vivendo aí, quantos têm confiado na solução que o homem pode dar? Estamos colocando hoje uma expectativa muito grande na vacina, que começa a vacinar semana que vem, ou muito tardar, dentro dos 10 dias, vai vacinar toda a população brasileira. Estamos colocando a nossa confiança no que o homem pode fazer, mas esquecemos que Deus está no controle. Deus nem por um instante perdeu o controle da situação. Levantamos ídolos, confiamos no que o homem está fazendo, mas viemos na igreja, como aquele povo naqueles dias, saber o conselho de Deus. E Deus está falando, olha, na outra versão aqui, eu gosto mais dessa versão aqui, dessa outra Bíblia, King James, onde ela diz, alguns dos anciões e líderes de Israel vieram e se sentaram diante de mim, e aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações, colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Depois que se levanta um ídolo no coração, é um tropeço. Para que Deus não abençoe, para que Deus não coloque a mão, para que Deus nos livre. Não coloque a sua confiança, não tire a sua visão do Senhor. O que acontecer, aconteceu. Se vier vacina e obrigar a tomar, vamos tomar. Mas a nossa confiança primeiramente tem que ser no Senhor. E já estamos vencendo essa batalha, está terminando. Feito, eu estava vendo ali, já falando que está no sistema, que já está no plano e que vai começar a acabar agora. O pior já está passando, está acabando, e o Senhor está nos preservando. Então não coloque ídolo no seu coração, não confie no homem, confie no Senhor, no autor, consumador da nossa vida. Aquele que te deu a vida, aquele que te garantiu, é fiel para cumprir. Mas não deposite a sua confiança no homem. Aquelas pessoas não eram sinceras. Como hoje, eu garanto para você que está normal. Vem até hora, mas não acredita. Ora, pede, busca do Senhor, mas francamente não acredita que o Senhor possa fazer alguma coisa. E essa situação aqui, quando nós olhamos para o texto, é fácil criticarmos os israelitas por idolatria, mas nós também estabelecemos ídolos em nossos corações
Por vários motivos. Quando nós procuramos reputação, quando a gente procura aceitação, a riqueza, os prazeres, com a intensidade e o comprometimento que deveríamos depositar somente no Senhor. Quando nós procuramos a solução dos nossos problemas, com mais afinidade no que a gente possa fazer, do que confiar no Senhor. Para os escribas hebreus, as importantes funções da vida, tudo que acontece na vida do homem, era atribuído ao coração. Feita a Bíblia fala em diversos lugares que do coração estão todas as saídas da vida. Tem lugar que vai falar até dos rins, que os rins é que filtra. No nosso corpo filtra toda a impureza, mas lá também filtrava também as consequências da vida, para não deixar subir ao coração, para não contaminar a vida do homem. Eram atribuídas aos órgãos físicos. O coração era considerado o centro do intelecto, do espírito de uma pessoa. Do coração, todas as saídas. Todos nós temos algo ou alguém como objeto de observação, uma pessoa que a gente marca, fala assim, eu queria ser como essa pessoa. Seja na vida financeira, na vida sentimental, muitas das vezes você olha para um casal assim e fala, opa, esse é o casal maravilha. Parece que tudo com eles é as mil maravilhas. Você coloca um ídolo no seu coração nesse sentido. Seja espiritual, seja sentimental, seja financeiro, que muitas vezes você olha para uma pessoa, a pessoa consegue tudo na vida. Você fala, puxa vida, eu queria ser como essa pessoa. Nós não observamos, mas isso é um ídolo que está entrando no nosso coração. Seja um cantor, que muitas das vezes a gente gosta de determinado cantor, seja gospel, seja do mundo, seja do que for, um ritmo de música, um estilo que o mundo estiver lançando aí, e que, sem percebermos, nós vamos entrando no embalo, e quando vemos, estamos com um ídolo no coração. Aquilo passa a ser o alvo principal. Um estilo de dança, um jeito de fazer as coisas, uma maneira que você está copiando de alguém, você está colocando um ídolo no lugar do que era para você colocar a confiança somente no Senhor. Todos temos um potencial para a idolatria, não adianta olharmos, todos nós temos. Ou vamos idolatrar os nossos filhos, idolatramos e muitas das vezes não enxergamos que os nossos filhos estão sendo carregados, estão sendo tirados de nós pelo mundo. Mas nós estamos, não, é meu filho, eu controlo, eu tenho controle. Não tem, não tem. E nesse texto que nós vamos ler aqui, vocês vão ver como que Deus vai chamando a atenção de Israel. E do mesmo jeito que Ele está chamando a atenção de Israel, Ele está chamando de cada um de nós, hoje, da necessidade de prestarmos atenção que existe só um Deus, um só Senhor, um só Salvador. E a Ele, honras, glórias, domínio, louvor, poder, majestade, tudo somente a Ele, nada para ninguém. Nunca devemos permitir que algo venha aprisionar a nossa mente. Olha, se você prestar atenção, quando começou o Zap Zap, como que esse negócio tirou, prendeu tanta gente no telefone. Quando começou as mensagens no Face, teve uma época que uma dona que esteve aqui em casa virou e falou com a gente, falou assim, tem internet aqui, em casa não tinha internet. Ela falou, como que eu vou fazer? Eu não consigo viver sem o Face.
Isso assim, vários outros aplicativos. Quantas pessoas hoje não conseguem mais viver sem o telefone? Uns são para trabalho, está certo, é o trabalho. Mas outros nem necessidade têm. Porque não recebe um telefonema, não recebe, não dá. Quando recebe alguma coisa, é só 011, é só de São Paulo. Só para perturbar. Nunca devemos permitir que algo venha aprisionar nossa mente a ponto de substituir ou debilitar a nossa devoção a Deus. Não deixe que nada tire o seu momento do devocional, aquele horário que você tira para ler a palavra do Senhor, para parar um pouquinho e falar: Senhor, fala comigo nessa noite, fala comigo, Senhor, nessa manhã, fala que eu quero, fala que eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz. E abre a Bíblia e vai ler. Leia devagarzinho. Não entendeu o versículo? Para de novo e fala: querido Espírito Santo, me explica isso aqui. Eu preciso entender o que o Senhor está querendo falar comigo aqui. E Ele vai te falar, porque Ele está perto de ti, Ele está junto de ti, Ele está na sua boca, Ele está no seu coração, Ele está dentro de você. E quer te revelar tudo. Não podemos deixar nada nos aprisionar. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É um versículo muito falado, quando Jesus falou com aquela mulher samaritana. Mas traga esse versículo para a sua vida. Traga esse versículo para a sua vida. Jesus fala: olha, dias virão que vocês não adorarão nem aqui nem lá. Mas a salvação vem dos judeus. A salvação vem do Senhor Jesus, porque Ele é judeu. A nossa fé, a nossa confiança tem que estar depositada nele. Agora, adorarmos em espírito e em verdade quer dizer que nós não podemos deixar nada ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. Nada pode ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. Temos que lembrar que a adoração, o louvor começou no céu. Foi lá que começou, com um anjo criado especificamente para esse objetivo. Lúcifer foi criado somente para louvar, glorificar e adorar a Deus, até que se achou no coração dele o pecado. Até que o pecado foi achado no coração dele. E quando o pecado foi achado no coração dele, ele perdeu o posto dele. Perdeu a posição. E essa posição, quando nós lemos esse versículo, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Satanás não quer isso. Ele não quer, porque o posto que era dele está vago. O posto que era de Satanás está vago. E essa oportunidade veio para nós, quando o Senhor Jesus disse: olha, os que adorarem, adorem em espírito e adorem em verdade. Então Satanás vai tentar de todas as maneiras, tentar influenciar, tirar a sua adoração, o seu louvor. Quanto tempo você tem parado? No dia de hoje, por exemplo, quem parou aqui um pouquinho e louvou o Senhor um hino? Parou e cantou. Eu estava lendo sobre o louvor esses dias. E aproveitando, eu quero até deixar uma deixa aqui para o Delei e mais o Leandro, para eles verem, com todos que têm participado do grupo de louvor. Eu estou com 3 livros de louvor aí que Deninha comprou esses dias, uns livrinhos muito bons, são livrinhos curtinhos. Mas eu gostaria de estar passando para todo o grupo de louvor algumas coisas desse livro,
a importância do louvor, a importância da pessoa estar conectada com o Senhor para louvar, porque esse posto era do inimigo. Hoje ele está aberto para nós. Está aberto. Mas nós temos que entender que o louvor que agrada ao Senhor é o que passa disso aqui. É o que passa daqui, é aquele louvor que vem de dentro da alma, que muitas das vezes o levita, o líder de louvor, prepara o louvor, prepara o hino, mas quando chega aqui o Espírito Santo, eu quero outra coisa. Muda. Tenha audácia de mudar e de fazer o que Deus quer. Não siga as regras, deixa o Espírito Santo agir na vida de vocês. Mas temos que entender também que o louvor que sai daqui não tem que ser espetáculo, não tem que ser para homem. O louvor primeiro tem que ser direcionado a Deus, o autor, o consumador. É um louvor que vai dizer o que ele fez, o que ele está fazendo e a promessa dele para o futuro, que é para nos levar para estarmos junto com ele. É a promessa da salvação. É feito, o Delei ministrou aqui hoje, Gálatas 2:20, que já estou crucificado com Cristo. E entender que agora não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, e se Ele vive em nós, nós temos que procurar corrigir dia após dia, momento após momento, instante após instante, para não chegarmos diante do Senhor nas condições que esses anciões vieram. Não foram os jovens, não, foram os anciões. Eles tinham ídolos no coração, mas estavam chegando diante do Senhor e perguntando: por que estamos nessa situação? E o Senhor vai falar com Ezequiel: o que eu devo fazer, Ezequiel? Eu devo responder a essas pessoas? O Senhor não responde a oração, o Senhor não vai responder ao louvor, o Senhor não vai responder nada se a pessoa tiver qualquer coisa que impedir Ele de atuar na vida. Se o templo que Ele está preparando, que é o nosso coração, para que Ele faça morada, estiver sujo, não adianta nada. Nós vamos ler a Bíblia, vamos fazer tanta coisa, e não vão adiantar nada. Eu estava vendo uma entrevista com o ator que fez o papel de Jesus na novela Jesus aí, e ele falando que ele é um ator, que ele teve que ler muito, que ele teve que estudar demais todas as falas de Jesus para estar representando ali, mas que ele é um ator que foi um papel muito importante na vida dele. Talvez, meu irmão, no final da história, no final da vida, esse homem vai chegar diante do Senhor, que passar a vida dele, ele vai até ver quantas pessoas se renderam aos pés do Senhor, mas ele foi condenado. Se ele não tomar uma posição, se ele não enxergar que aquele papel não tem valor nenhum, se ele não deixar o autor da glória, o autor, o Senhor da vida, trabalhar na vida dele, não interessa o que ele trabalhou para o Senhor, através daquele filme, daquela novela, ele pode ter ganhado milhares de pessoas para o Senhor, mas no final ser condenado. Paulo vai falar: Senhor, não deixe que eu batalhe para o Senhor e no final eu fique de fora. É o próprio apóstolo Paulo que está falando. E quantos têm achado que têm trabalhado para o Senhor? Quantas pessoas acham que por cumprir as regras, cumprir as tabelas, estão salvos? Quando na realidade a gente vê que era o povo de Deus, era o povo escolhido. E Deus vai falar: que falei com esse povo, Ezequiel? Portanto, abre a tua boca e fala com eles, diz-lhes, assim diz Yahvé, o versículo 4. O Eterno e Soberano, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois consultar profetas, eu, Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente
a essa pessoa conforme a sua atitude idólatra. Assim agirei, a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, nação que me desprezou em troca dos seus ídolos. Dura coisa, meu irmão, é achar que está no caminho certo, achar que está fazendo as coisas certas, mas no final se achar condenado. Perder de graça, por besteira, por pequenas coisas, por picuinhas, porque o nosso Deus, o nosso Senhor é ciumento. Ele tem ciúme de você, tem ciúme de cada um de nós. Ele quer nos salvar e aquele que errar, aquele que falhar, ele vai condenar. Feito o texto aqui, nós vamos continuar lendo e você vai ver que o Senhor fala que ele é que vai destruir essa pessoa. Então, fique firme nas suas decisões. Fique firme no que você tem visto, no que você tem ouvido, no que tem lido, em tudo que o Senhor tem falado esses dias. Principalmente nesse momento de crise que estamos passando, aonde a nossa visão está turva. Nós não prestamos atenção direito de quem é o Deus, aquele que controla todas as coisas. Uns falam, mas o inimigo está solto. Ele pode até estar solto, mas feito diz Martim Lutero, ele é tipo um cachorro feroz, mas ele está numa corrente, e ele está segurado nas mãos de Deus. O Senhor está segurando a corrente, e o cachorro só vai até onde Deus permite, o diabo só vai até onde Deus permite, dali ele não passa. Dali ele não passa. O nosso dia a dia tem que ser, em primeiro lugar, o louvor ao único que é digno. Quando você pega agora, do versículo 6 em diante, Deus vai falar coisas grandes. Por esse motivo, abre a tua boca e declara à casa de Israel, assim diz Yahvé, o soberano, arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos de vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho, renunciai a toda e qualquer prática abominável. Quando, no versículo 7 agora, quando qualquer pessoa da casa de Israel, ou mesmo qualquer estrangeiro, Deus não está falando só para Israel aqui não, Ele está falando qualquer estrangeiro aqui é eu, é você, somos nós, os gentios, aqueles que não tínhamos direito, os zambuzeiros, que não prestava para nada, que era para ser queimado, mas pela incredulidade de Israel, nos foi dada a oportunidade de sermos enxertados na oliveira verdadeira. O Senhor aqui está falando, quando qualquer pessoa da casa de Israel, ou mesmo qualquer estrangeiro residente em Israel, decidir separar-se de mim, edificar algum ídolo em seu coração, e assim armar um tropeço maligno diante de si, pois tentar buscar um profeta para consultar, eu, o Eterno, eu mesmo lhe responderei. Deus está falando, olha, não adianta, se tiver um ídolo no coração, não adianta vir buscar a resposta do Senhor, não adianta ir procurar uma profecia, me fala alguma coisa. O próprio Senhor Deus está falando, olha, e se esse profeta falar alguma coisa, vamos continuar lendo. Eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa, e dela farei um exemplo, um sinal e um objeto de escárnio, para que todos, eu pessoalmente o eliminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Palavras do Senhor, quando nós olhamos isso, é o próprio Senhor orientando Ezequiel. Ezequiel, fala com o povo que não há meios termos comigo, ou está comigo ou não está.
Só existe um caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus. Se não estivermos agarrados nele, nós seremos condenados. E no versículo 9, e se o profeta for enganado, a parte que eu falei antecipado, e levado a proferir uma profecia, eu, Yahvé, terei iludido aquele profeta. O Senhor próprio vai colocar palavras até de engano na boca de um profeta, que profetizar a bênção. Nós temos visto tantas profecias de bênção, mas sabemos que a bênção principal vem do Senhor, não sabemos se está sendo enganação. E estenderei o meu braço contra ele e o aniquilarei, retirando-o para longe de Israel, o meu povo. Assim, o profeta de Israel, o meu povo, assim o profeta será, tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão devidamente punidos. Uma responsabilidade muito grande do pastor, do líder de louvor, daquele que assume uma posição de liderança. É não abençoar ou olhar. Nós não conseguimos entender os dois lados da moeda. Muitas das vezes nós abençoamos uma pessoa falando que Deus vai mudar a situação, mas aquela pessoa não te contou toda a história. Não te contou todo o problema. Não te contou o porquê que ela entrou naquela enrascada. Muitas das vezes, meu irmão, pagamos por um preço de algo que nós não compramos. Deus é bom. Em tempos de adversidade, aquele povo falava assim, não, se vier problema, nós vamos para o templo. Então, nós temos uma promessa que quando nós entrarmos dentro dessa casa de oração, o Senhor vai ouvir a oração que foi feita aqui. Nós temos os profetas, mas agora eu gostaria que você lesse o versículo 14. O versículo 14, para a gente poder estar encerrando. Deus vai falar assim, ainda que homens notáveis, exemplos de livramento como Noé, Jó e Daniel, estivessem nessa cidade por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Oráculos de Yahvé, o Senhor Deus. Deus está falando aqui, olha, se você for até Noé e pedir Noé para poder orar para você, eu não livrarei. Se você pedir a Jó para orar, eu não vou livrar. Se você pedir a Daniel, eu não vou livrar. Aconteça o que acontecer, ele só consegue salvar ele mesmo. A salvação é individual, é o que Deus está falando aqui. Cada um conserve o seu coração. Cada um procure retirar tudo aquilo que está te tirando da presença do Senhor. Seja o que for, não interessa. A vida nossa aqui nessa terra é muito curta, mas a vida eterna é longa. Todos nós temos uma jornada. Nós nascemos e vamos morrer. É uma caminhada. Essa é uma morte natural para todos. Mas a promessa do Senhor não é essa morte, não. Ele está prometendo, ó, aquele que me servir não passará pela segunda morte. E a segunda morte é que nós não podemos estar nela, porque a segunda é morte eterna. Aquele que passa para a segunda morte está separado, mas aquele que morre uma vez tem a vida eterna. Nós temos que estar agarrados nas promessas do Senhor, para não perdermos as nossas bênçãos. Temos que lembrar que o relacionamento de outros não nos protegerá das consequências dos nossos pecados. Não adianta achar que por
termos como espelho uma pessoa justa, nós seremos salvos. Esse povo tinha Noé, Moisés, Noé, Jó e Daniel como líderes, como ídolos, mas era somente idolatria do coração. Sua fé tem que ser pessoal, real, ou está apoiada naquilo que outros fazem. Muitos, nos dias de hoje, apoiam a fé em cantores, pregadores, quando na realidade Deus está falando aqui, olha, nem Noé, nem Daniel e nem Jó, eles só conseguem salvar eles mesmos. Se a idolatria estiver no coração, não há oração de ninguém, não há nada que a pessoa possa fazer para ser salvo, se ela não tirar a idolatria do coração. Quando Deus vai falar de Noé, Daniel e Jó, foram grandes homens na história de Israel. Quando você olha lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9, nós vemos quem foram esses homens, renomados por seus relacionamentos com Deus e sua sabedoria. Noé, no Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, diz que, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. O detalhe é andar com Deus, é ser reto, reto com os outros. Não siga os outros, que você não sabe quem eles são realmente, o que vai no coração deles. Agora abra sua Bíblia em Daniel 2, 47 e 48. Nós estamos terminando. Quando Nabucodonosor dirige a palavra a Daniel, diz assim, Daniel 2, versículo 47 e 48. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou, verdadeiramente, o vosso Deus é Eloá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério dessas minhas visões. Olha, alguma pessoa já passou perto de você e já declarou, falou assim, olha, você verdadeiramente é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Feito o próprio Deus declarou de Noé, que Noé era um homem reto, justo, no meio daquela geração de incrédulos. Noé não deixou se corromper. Noé estava sozinho, no meio de uma multidão de pessoas que todos foram condenados. Somente Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa foram salvos. Jó, capítulo 1, versículo 1. Para ver o que o próprio Deus também vai falar de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quando nós olhamos esses 3 exemplos que Deus dá para Ezequiel aqui, para ele mostrar para aquele povo, nós paramos um tiquinho para pensar. Daniel foi levado cativo durante a primeira invasão da Babilônia contra Judá, no ano 609 a.C. Daniel era uma personagem importante dentro do palácio. Daniel era o segundo dentro do palácio. 8 anos antes, Ezequiel tinha sido exilado. Na época em que Ezequiel pregou essa mensagem, Daniel ocupava uma posição no governo da Babilônia.
Mas mesmo esses grandes homens de Deus não podiam salvar o povo. Não podia. Deus deu 2 exemplos. Olha, o de Noé, no dilúvio. Deu o exemplo de Jó, que passou por todas as lutas, por todos os problemas. Homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas vai dar o exemplo de Daniel. Daniel era grande no reino da Babilônia, mas nem ele podia livrar ninguém. Deus vai falar, olha, se você depois termina de ler esse capítulo 14 de Ezequiel, Deus vai citar mais 3 vezes a situação que se vier o fogo, vier a peste, vier a fome, esses 3 homens só seriam salvos, somente eles, mais ninguém. Ninguém vai para o céu de garupa. Ensine a sua família, ensine os teus filhos o caminho que se deve andar, porque o fim está chegando, o mal está chegando, o inimigo está aí, você está ocupando o lugar dele como adorador, como um levita do Senhor, como a pessoa que tem que louvar, que tem que glorificar a todo tempo, a todo instante, para que o seu vizinho saiba, para que o testemunho seu de vida seja vista pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, por aquelas pessoas que têm contato com você, elas notarem, elas perceberem que há algo diferente em você, que você é um servo do Deus vivo, que você ouve, que você obedece, que você põe em prática aquilo que o Senhor tem para você. E para encerrar, nós não vamos ler, não. Quando você pega o capítulo 15 de Ezequiel, Deus vai falar da videira. O que é a videira? Deus vai falar assim, Ezequiel, madeira da videira serve para alguma coisa, Ezequiel? Para nada. A videira só serve para dar fruto. E se não der fruto, ela vai ser queimada. Ela é arrancada e lançada no fogo. É a minha vida, é a sua vida. Deus está falando de cada um de nós aqui, que nós não prestamos para nada. Você não presta para nada nesse mundo. Nós prestamos enquanto nós estivermos ligados na seiva da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E que Ele possa abençoar a sua vida de maneira sobrenatural, que essa palavra possa ter ficado com você e que você possa pegar esse capítulo 14 de Ezequiel e leia-o devagarzinho, prestando atenção para você ver que não há salvação em outra pessoa e que a salvação é individual, que você é um escolhido, você é um especial, você não foi colocado nesse mundo para se misturar com as coisas do mundo e depois achar que pode servir a Deus. Não. Ou você serve ou não serve. Conserta, põe as coisas em ordem. Isaías fala, 38, versículo 3, põe tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Quando Deus está falando isso, Ele está dando um recado para cada um de nós. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Somente o Senhor para nos mostrar coisas grandes e ocultas e os desígnios dos nossos corações. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o teu rosto e vos dê a paz. Porque só Ele pode nos dar a paz que nós tanto necessitamos, precisamos e procuramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém?